Sabe quando você está conversando com alguém, ou você está ouvindo alguém falar alguma coisa, e a pessoa começa a dizer alguma coisa ali, ela está falando sobre um assunto, só que rapidamente você identifica que ela está falando um assunto, mas ela quer chegar em outra coisa. Sabe assim? Já aconteceu com vocês? Vou te dar um exemplo. O Luca, meu filho, de vez em quando ele pergunta assim para mim: papai, seu curso lá em São Paulo está com quantos alunos? Eu não acredito que ele está preocupado assim com os alunos lá do curso. Ele está querendo saber se vai dar bastante gente, se o papai vai ganhar dinheiro, se vai sobrar algum para comprar alguma coisa que ele quer. Não é assim? Ou então assim, ó, estou voltando para casa, saí da clínica, sei lá, 7 horas, assim, a Thaís está em casa com os meninos, e aí eu ligo para casa, falo, estou voltando e tal, né? Aí ela fala assim, do nada, ela vira e fala assim, nossa, mas eu tô com uma fome. Você já sabe o que é, que vai ter que chegar em casa. Você achou que você ia chegar em casa, tomar um banho e deitar no sofá. Mas não, vai ter que pegar a galera, vamos todo mundo para algum lugar, porque eles estão com fome. Então isso acontece assim, você ouvir alguém, quer ver, lá na clínica acontece assim, ó, tem feriado na quinta-feira. Aí o pessoal começa assim, fim de mês, feriado na quinta-feira. Eles começam assim, ó, fim de mês é parado, né? Aí você já sabe que quer emendar, né? Não é parado não, vamos trabalhar. Eu estou dizendo isso porque dá uma olhada lá no capítulo 12 de Marcos, do Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 1. Logo após o Senhor Jesus ter deixado os mestres sem resposta a uma pergunta que eles fizeram, eles perguntaram no finalzinho do capítulo 11, quem és tu? Quem te deu autoridade para fazer todas essas coisas? Com que autoridade você está fazendo todas essas coisas? E aí Jesus deixa aquela coisa, sem resposta também é resposta, né? Então deixa no ar ali a pergunta deles. Mas aí ele começa a contar uma história que ele vai começar a perguntar a respeito da autoridade deles. Vocês estão questionando a minha autoridade? Então, peraí, deixa eu falar da autoridade de vocês um pouquinho. E então, no capítulo 12, versículo 1, Jesus fala assim, então começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo, e eles lhe bateram na cabeça e o humilharam. E enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros, em alguns bateram, a outros mataram. Faltava-lhe ainda para enviar seu filho, faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim o enviou, dizendo, a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros, esse é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E assim eles o agarraram, o mataram e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Até aqui a gente vai ler por enquanto. Parece só uma história. Parece só uma parábola. Mas, para quem que Jesus está dizendo essas palavras aqui? Para quem é? Para o povão?
Não, para quem? Para os mestres da lei. Para os mestres da lei. Lembra quando eu falei que, de repente, quando você ouve alguém falando alguma coisa, já automaticamente te sobe uma antena porque você sabe que ele está falando de outra coisa? Ou você sabe onde é que ele está querendo chegar? Eu acredito que subiu uma antena assim nos mestres da lei, porque eles conheciam a lei, isso a gente não pode dizer que não. Pode ser que eles não aplicavam, pode ser não, de fato eles não aplicavam. Eles distorciam, eles não viviam, mas que eles conheciam, eles conheciam. E quando Jesus começa a dizer assim, ó, certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre, eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias em Isaías, que é o nosso pano de fundo de Marcos. Lembra do pano de fundo? Pano de fundo de Marcos, o livro do profeta Isaías, capítulo 5. Abre lá. Capítulo 5. Olha o que está escrito aqui no capítulo 5 de Isaías. Versículo 1. Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez o tanque de prensar uvas. Ele fez tudo o que tinha de bom para se fazer numa vinha. Tirou as pedras para a plantação poder crescer numa terra boa, areada. Cercou a vinha para proteção. Pôs uma torre de sentinela também para proteção. Fez o lugar onde se espreme as uvas para fazer o vinho. Luca, vinha é o lugar onde se a plantação de uvas. Lucas, Arthur, o Henrique. Vinha é onde planta a uva. É onde pisa a uva para fazer o vinho. Entendeu? E olha o final do versículo 2. Ele esperava que desse uvas. Uvas? O que é uma uva boa? O que é uma uva boa, Luca? Doce. Uva boa é uma uva doce. Mas olha o final do versículo. Mas só deu uvas azedas. Ele esperava que desse uvas boas. Ele construiu uma vinha excelente. Ele esperava uvas boas, mas só deu uvas. E por que isso falou tão forte ali para os mestres da lei? Dá uma olhada no versículo 7 desse capítulo 5 de Isaías. Pois bem, a vinha do Senhor dos exércitos é a nação de Israel. E os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ai, que soco no fígado, no rim. Por que Jesus está levantando essa história agora? Como se Jesus estivesse dizendo para eles assim, ó, vocês estão se gabando sobre a autoridade? E vocês estão me questionando sobre a autoridade? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existiu uma vinha que foi criada, e essa vinha foi criada minuciosamente, com amor, com dedicação, com planejamentos. Essa vinha era essa nação de vocês. E a plantação nessa vinha eram vocês, homens de Judá. E como Deus esperava que vocês dessem uvas boas. Como Deus esperava que vocês fossem uvas boas. Agorinha há pouco, Jesus tinha passado pela figueira e não tinha fruto nenhum, lembra? Não tinha fruto nenhum.
E a secura da figueira ali, depois que Jesus amaldiçoa a figueira, é a secura de Israel. É azedume que fala? Cadê, Fabi? É azedume? Existe essa palavra? É o azedume desses homens. Esperava-se uma colheita doce, mas a colheita estava azeda. E vocês estão questionando a minha autoridade? Jesus está dizendo. E aí ele fala que depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. E na época da colheita, enviou um servo para receber a parte deles. Eles os agarraram, espancaram, mandaram embora. Depois enviou outro servo e eles lhe bateram na cabeça, humilharam. Depois enviou outro. Depois enviou muitos outros. Alguns eles bateram, outros eles maltrataram. Enviou vários servos para provar dessa uva. Vários servos para alertar a respeito dessa uva azeda. E o que vocês, homens, fizeram com esses homens, com esses servos de Deus? Esses servos representantes de Deus, o que vocês fizeram com eles? Eles foram enviados por Deus para alertá-los sobre o azedume da uva de vocês, sobre a secura do coração de vocês. Por fora, uma bela viola de um judaísmo, mas por dentro um coração bolorento, uma terra seca. Dá uma olhada em Hebreus, capítulo 11, no final do capítulo 11, o capítulo dos heróis da fé. Final do versículo 35, depois de uma enorme lista de heróis da fé. Uns foram torturados, recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Foi isso que eles fizeram com essa lista de homens. O Senhor da vinha mandou ali para a vinha. Vocês acabaram, maltrataram e mataram os homens que o Senhor da vinha mandou aqui para vocês. E vocês estão falando de autoridade comigo? Vocês estão me interpelando sobre autoridade? A vinha do Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos enviou homens para vocês, Israel, para alertá-los sobre a sua secura. Mas vocês não quiseram ouvir. A todos vocês maltratavam. Mas o Senhor da vinha, a quem os mestres da lei sabiam muito bem de quem Jesus estava falando, faltava ainda enviar um. Faltava um para enviar. Quem? Quem? Seu filho amado. Aqui Jesus responde a pergunta deles que ele deixou no vácuo, que ele deixou sem resposta. No final do capítulo 11. Sabe quem eu sou? Vocês sabem quem eu sou. Por isso que vocês estão tão incomodados. O filho amado. Faltava um para enviar. O filho amado, seu filho amado.
Por fim, o enviou, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo. Sabe, aqui Jesus está predizendo o que aconteceria com ele. E o que me chama a atenção é que, pelo menos o texto não fala a respeito de alguns que repensaram sobre essas coisas. Alguns dos mestres que repensaram e disseram: puxa vida, pode ser que ele tenha razão. Pode ser que todos os outros que nós maltratamos trouxeram o próprio filho do dono da vinha aqui, que é quem a gente está esperando. O Messias esperado. Mas não, o versículo 12 diz que eles começaram a procurar um meio para prendê-lo. Jesus está alertando a eles: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. É isso que vocês vão fazer. E de fato eles estão planejando isso. De fato, eles estão planejando isso. Matar Jesus. Sabe, nem o próprio Jesus alertando sobre a secura de Israel, alertando sobre como que Israel seria dominada, daqui a pouco a gente vai ler, alertando sobre a falta de amor e falta de cuidado para com os servos do dono da vinha. E mesmo Jesus se colocando como aquele que era o esperado, o aguardado, ainda assim, eles continuavam arrazoando nos seus corações, planejando matar Jesus. E o versículo 9, quando Jesus pergunta assim, o que fará então o dono da vinha? Jesus pergunta isso, mas de verdade os mestres da lei sabiam o que o texto dizia lá em Isaías. Volta lá para o capítulo 5. Versículo 5. Eu digo a vocês o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca, para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro, para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Os mestres da lei sabiam o que o Senhor dos Exércitos faria contra a vinha, Israel. E ainda assim, seus corações estavam endurecidos e arrazoavam por prendê-lo e matá-lo, por calá-lo. O que me chama a atenção nesse texto de Isaías é exatamente os versículos 3 e 4. Quando o profeta diz assim: agora habitantes de Jerusalém e homens de Judá. E os mestres da lei conheciam esse texto. Habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Entre mim quem? O profeta? Não, entre Deus e a vinha, Israel. Como se Deus estivesse dizendo assim: habitantes de Jerusalém e Judá, para e pensa se eu não estou certo.
Façam um julgamento. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Olha que pergunta que Deus faz a respeito da sua vinha. Que mais que Deus poderia ter feito por Israel? Que mais? Uma nação que não existiria. De um filho que não nasceria. Quantas e quantas vezes a nação foi reprimida e Deus todas as vezes trouxe livramento para Israel. A forma como Deus tirou Israel do cativeiro do Egito assombrou o Antigo Testamento por séculos. Por séculos. Eu lembro da passagem quando a arca estava lá no território dos filisteus. Quando começou a peste lá entre os filisteus, e eles falavam assim, devolve logo essa arca. Vocês esqueceram o que o Deus deles fez com o povo lá do Egito? Quantos e quantos anos, mais de 400 anos tinha passado que o povo tinha saído do Egito? E as notícias a respeito da saída de Israel do Egito assombravam o Antigo Testamento por séculos. O que mais eu poderia fazer por eles? Gente, vocês já tiveram a oportunidade de ler o livro de Josué? Ou quando você estiver meio triste, meio abatido, leia Josué. O livro gostoso, é bom de vitória. Sabe, eu não estou pregando vitória, não, mas é bom ver umas coisas assim, né? É bom. Lê o livro de Josué, o tanto de vitória por metro quadrado que tem naquele livro. Quem era aquele povo? Era a maior indústria bélica do mundo? Nem de perto. Nem de longe. Vocês vão rodear a cidade lá 7 vezes. Na 7ª vez o muro vai cair, vocês vão dominar a cidade. O que é isso? Vocês vão tocar a trombeta lá e vai cair o muro. Vocês vão dominar a cidade. Só isso. Eles vão entrar em confusão lá entre eles, vocês vão dominar a cidade de Jericó. O que mais? Gente, essa do sol. O Josué olha para o sol. Não, isso aí é demais. Ele olha para o sol. Aguenta aí mais um pouquinho. Não vai não. Espera aí que nós vamos resolver isso aqui hoje. É hoje que nós vamos ganhar essa batalha aqui. É hoje. Segura aí, sol. Não vai não. E o sol parou. O que é isso? O que é isso? 6 horas, né? Por 6 horas o sol ficou parado. Olha isso. E fora tantas coisas, tantas e tantas coisas, tantas vitórias, tanto cuidado de Deus com eles. Gente, o povo caminhou 40 anos. 40 anos eles caminharam no deserto. 40 anos. Eles acordavam todo dia, estava lá o pãozinho fresco. Todo dia. No 6º dia dava em dobro, para no 7º não precisava nem sair de casa. Todo dia estava lá a comida por 40 anos. Nuvenzinha para ficar fresco, para não queimar o pé deles. Fogo à noite para não morrer de frio, para não gripar. O que mais poderia fazer por eles que eu não tenha feito? Gente, dá vontade de chorar quando a gente ouve essa frase. Dá vontade de chorar. Então, por que só produzir uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Meu Deus do céu. O que mais eu poderia ter feito? E a resposta é nada. O Senhor fez tudo. O Deus dos exércitos fez tudo por Israel. Tudo. E por que as uvas são azedas?
Sabe, quando eu leio Romanos 3, eu vejo Paulo como se ele pudesse pegar assim, um lago. O lago é a humanidade. E aí ele pega como é que chama aquele negócio que usa em laboratório para fazer análise? Aquele vidrinho? Frasco. Pega um frasco. E aí ele pega uma amostra daquela água. A água é a humanidade. Ele pega uma amostra e ele fala assim, não há ninguém que busque a Deus. Nenhum sequer. Não há ninguém que faça o bem. Todos a uma se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. É como se aquela amostra fosse Israel. E mesmo Deus tendo feito tudo o possível pela nação de Israel, ainda assim, as uvas eram azedas. Versículo 9. O que fará então o dono da vinha? Nós já lemos. A destruição. O juízo, o castigo sobre Israel. Virá e matará aqueles lavradores. Julgamento e juízo de Deus sobre Israel por suas uvas azedas. E dará a vinha a outros. Matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Que outros, gente? Que outros? Vocês nunca leram essas passagens das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Quem foi que falou da pedra angular? Além de Jesus. E além do salmista. Quem foi que falou? Lembra quando Paulo escreve a carta aos Efésios? Você sabe o que é pedra angular? Vou explicar para o Luca e para o Henrique. Presta atenção. Pedra angular, e o Arthur também. Presta atenção, Arthur. Sua mãe sabe bem isso aí. Não sei se chama pedra angular ainda. Não sei se é assim que faz hoje em dia. Mas quando estava escrevendo, é o seguinte. Quando você ia subir uma casa ou uma construção, para que lado que era uma parede, para que lado que era outra parede? Às vezes começava a construir uma parede aqui, e aí você ia fazer outra parede ali, aí não encontrava, ficava tudo torto. Por quê? Não tinha muita referência. Então o que eles faziam? Eles punham uma pedra lá no canto. Aquela pedra do canto chamava pedra angular. O que é isso? Aonde a pedra, o lado da pedra, o lado de fora da pedra era essa parede aqui. Aí o outro lado da pedra ia ser essa parede aqui. Porque não dava confusão. Então, onde punha a pedra, era ali que ia terminar uma parede, começar outra parede, e a partir dali que ia subir o edifício. E todo o restante da casa era feito a partir daquela pedra ali. Então, onde pusesse aquela pedra, era a partir dela que toda a edificação ia crescer. Que edificação que cresceu sobre a pedra angular? Que Paulo fala lá em Efésios 3. Vamos ler? Efésios 2. Efésios 2. Paulo escrevendo para os irmãos ali de Éfeso, capítulo 2, versículo 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, no qual todo o edifício da igreja, ele está falando, é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Ele está falando de algum prédio visível, de tijolo,
argamassa. É esse tipo de prédio que ele está falando? Não. Quem é o templo do Espírito Santo hoje? Somos nós. Nós somos esse crescimento. Nós somos esse edifício que cresce sobre essa pedra angular. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito Santo. Ele dará a vinha a outros. Vocês nunca leram essa passagem nas Escrituras? Isso é um salmo, salmo número 108. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Efésios capítulo 4 ainda diz assim: a partir dele, todo o corpo cresce ajustado, edificando-se a si mesmo em amor, na medida em que cada um cumpre a sua função. Por conta da terra seca de Israel, Israel receberia juízo, como de fato recebeu. Ele aguarda a sua restauração, mas ainda sofre o juízo. Agora, não se engane. Apesar de nós sabermos que sermos participantes dessa construção chamada igreja, que foi feita a partir da pedra angular, Jesus Cristo, isso conforta os nossos corações? Claro que sim. Mas não se engane, porque assim como o Senhor Deus criou aquela vinha com todo o seu amor e dedicação, e a sua uva era azeda, assim também ele teve o mesmo amor e dedicação quando criou um novo povo. Quando derrubou o muro de inimizade que existia entre judeus e gentios e criou um único povo espiritual, seu, por meio de Cristo Jesus. O mesmo amor e mesma dedicação. Sabe, quando eu penso nisso, é como se eu ainda ouvisse, não mais para o povo da vinha, mas agora para nós, que fazemos parte da edificação, do edifício sobre a pedra angular. O que mais eu poderia fazer por vocês que eu não tenha feito? O que mais? Eu gostaria que hoje essa pergunta ficasse nos nossos corações. Como se Deus estivesse colocando isso para nós, sussurrando nos nossos ouvidos. Tem um hino antigo que a gente cantava, que dizia assim, ó: morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? O que mais eu poderia fazer que eu não tenha feito por você? Quando eu digo isso, e Deus está dizendo essas palavras justamente para a sequidão de Israel. Mas tomara que essas palavras não encontrem sequidão no meu coração, nem no seu, nos nossos corações. Sabe por quê? Eu não estou falando sobre salvação, mas um dia as nossas obras serão apresentadas aos pés do Cordeiro. E as nossas obras serão julgadas pelo Cordeiro. E como 1 Coríntios fala, algumas obras são de ouro, de prata, de pedras preciosas, e outras se queimaram no fogo.
porque não suportaram. E chegou-se de mãos vazias na frente do Cordeiro. Eu não estou falando sobre salvação, mas eu estou dizendo sobre o que nós vamos apresentar ao Senhor. Que tipo de uva que eu sou e você? Qual o caldo? É doce ou continua azedo? Quando eu penso nisso, eu me vejo com quase 42 anos. E eu conheço ao Senhor desde a idade do Luca. Talvez, aos olhos dos homens, vocês possam fazer algum tipo de julgamento sobre mim. Mas eu sei que o meu caldo podia engrossar bem diante do Senhor, sabe? Essa é a minha reflexão. Quando eu vejo o apóstolo Paulo, no final da sua vida, escrevendo para Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quando ele diz completei a carreira, como seria bom se eu e você chegássemos ao final da nossa vida e pudéssemos dizer as mesmas palavras, uma carreira completa, tendo a certeza, e tendo, não a certeza, mas pelo menos uma sensação de uva doce, de uva que foi usada pelo Senhor. O que mais Deus pode fazer por nós? Além da salvação? Pare e pensa, olha para a minha vida e para a sua. Temos conforto, temos saúde, temos disposição, temos trabalho, temos comida na mesa, temos onde repousar, temos conforto, temos muito mais do que Ele prometeu para nós. Muito mais. Espiritualmente somos salvos, eleitos, agraciados por uma igreja local, por participarmos de uma igreja local, pela edificação mútua. Que mais você quer para começar a produzir um caldo doce? Que mais? Que mais? Ou será que você está esperando Deus intervir na sua vinha, derrubar a sua cerca, derrubar o muro, fazer um terreno baldio? Sabe? O que mais você está esperando? Ou eu estou esperando? Então começaram a procurar um meio para prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola. Mas tinham medo da multidão, por isso o deixaram e foram embora. Para terminar, os mestres da lei, ao invés de refletirem em suas palavras e seus atos, por estarem cegos, procuraram justamente o cumprimento daquilo que Jesus estava dizendo. Com o mesmo amor e cuidado com que Deus fez a primeira vinha, Ele fez a segunda, a nova vinha, a vinha espiritual, a vinha do alto. Né? Tomara que essas palavras ditas ao nosso coração nos incentive a pensarmos que tipo de uva, que tipo de frutos nós temos apresentado ao Senhor. Israel já recebeu o seu juízo, por ora. Tomara que o Senhor encontre uma uva doce nas nossas vidas, para a honra e glória dele sempre. Amém. Pessoas selecionadas nos evangelhos. A multidão